Muito boa noite, Cris. Cris, sua música no Pava Play me ajuda muito a ler coisas chatas. Deixa de ser uma tortura os estudos e fico calminha, diz a Denise do Vale. Pois Que legal! eu digo mesmo quanto a esse livro chato aqui. Né, é mais ou menos chato, mas eu boto as tuas músicas, Cris. Ah, que legal, que bom saber. Aham. Procurei usar menos notas possíveis e para manter uma frequência, para as frequências não variarem muito. E aí você conseguir concentrar. Ainda tem muita música do Cris pra sair no Pava Play. É, São 20 músicas, Pois é, são só 20 saíram músicas duas. ao todo. Só que a última que eu enviei, Cris, o que aconteceu? Ah, as imagens que eu coloquei de animação de fundo, sabe? Que eu boto um fundozinho espacial, assim, pra ficar animado, pegou pesados direitos autorais. E como Sério? era uma música de 1h20, né? Ficou com o tamanho de quase 5 gigabytes. Levou, assim, horas pra enviar. Daí, Imagino. horas pra processar no YouTube. Daí depois deu erro fatal, né? Foi proibida no mundo inteiro. Sua música foi proibida no mundo inteiro. Nem sequer podia ser reproduzido no YouTube. De tamanho de direitos autorais tinha aquele fundo que eu coloquei. Daí eu disse assim, bom, agora Por outra causa do, tarde pra eu por escolher causa do outra. fundo, né? Vai ter que ser em outra tarde agora. Quem sabe essa É só semana trocar o sai. fundo, né? Só trocar o fundo, é. Ah, hoje temos um assunto muito legal pra falar com vocês aqui, queridos membros. Aproveitando o conhecimento do nosso amigo Sibelius, porque me perguntaram, né, sobre a frequência, a tabela de Hawkins, né? David Hawkins de frequência, que vai de 100, de 20, né, a 1000, onde 20 é a sensação de culpa, né? É culpa? É culpa, né? E vai subindo a raiva, a angústia, a tristeza, né? Até a compreensão, paz, alegria, né? Alegria, paz, vai subindo a tabela de frequência, onde amor tem 500 Hz, né? Tanto que dizem que 500 Hz é a frequência do amor, não sei das quantos, 528 Hz. E daí a tabela sobe mais ainda e vai para compreensão, para paz, lá 700 Hz. E me perguntaram, certo, e estas músicas do YouTube, né? Que tem meditação de 528 Hz para o chakra cardíaco, para vibrar em amor, meditações de 740 Hz para vibrar na paz, na compreensão. Será que ouvindo essas músicas, né, essas músicas dessas frequências no YouTube apenas, serviriam para vibrarmos nesta frequência, né? E é o que eu perguntei pro Cris e eis uma resposta muito interessante que ele me deu. Eu peço que ele compartilhe com todos nós. É interessante porque toda essa pesquisa, né, que eu comecei a fazer e compartilhando com vocês da câmara de ressonância quântica, nos proporcionou a entender um parâmetro, que essas frequências elas não foram feitas para o ouvido da gente, né? Mesmo porque se você pôr uma frequência limpa de 500 Hz, a última coisa que você vai sentir depois de 5 minutos ouvindo aquilo é amor. Você A vai ter última? uma irritação impressionante, porque é muito agudo. Então, ou seja, o primeiro ponto é que algumas dessas frequências elas não são para os nossos ouvidos. E, e outra coisa interessante é que quando a gente fala em frequência, por exemplo, 432 Hz em áudio, em luz, 432 Hz são completamente diferentes. Eles têm parâmetros parecidos, mas são cargas energéticas completamente diferentes. Então, esse estudo que o professor fez é de vibração energética, influi muita coisa, que é a energia vibracional do corpo, né? Porque igual a gente mediu a nossa frequência mental, por exemplo, vamos supor aqui, só para elucidar aqui, uma,
nossa mente varia entre 4 Hz a 8 Hz. Mas se a gente for ouvir essa frequência, é completamente diferente, porque são energias e são camadas, são camadas energéticas diferentes. Se você for ouvir 4 Hz em áudio, porque a gente tem que imaginar que o nosso ouvido vai de 20 a 20. Então, se a gente for reproduzir isso em áudio, primeiro a gente não vai ouvir. Segundo, que, igual eu falei, são camadas energéticas assim, diferentes. Então, se você for ouvir uma música, igual eu também citei quando o Pava me perguntou, essa música que é feita, ela é baseada em, vamos supor, a frequência do amor, 500 Hz. A pessoa, ela faz uma música, mas se ela muda de nota, já mudou de frequência. Então, ela baseia aquela música em 500 Hz, mas ela não fica toda em 500 Hz. Igual eu falei, se você pôr num gerador de som na internet, aí tem vários, você pode pôr a frequência 500 Hz e você não vai aguentar ouvir por muito tempo, porque ela não foi feita para o seu ouvido. Vou colocar aqui a frequência para o pessoal ver. Pode pôr. Ela vai é feita para o nosso... quando a gente vai aplicar, igual essas frequências, que são frequências específicas para a câmera quântica, o que a gente identificou que elas são frequências para o corpo, para a célula, para a massa, não para os ouvidos. Os ouvidos, inclusive, você pode até pôr um protetor auricular para não incomodar tanto, assim, porque ela não é uma frequência. Estou aqui com as frequências. Já estou ouvindo uma aqui. Vamos ver qual frequência colocamos. 440 Hz é a habitual, né? A nota Fá. Então vamos ver. Dizem que é 528 do coração, né? 520. Opa. 528. Vamos ver como é que é. Olha os ouvidos. Dependendo do volume ainda, você ficar muito tempo ouvindo, é muito insuportável. Tem gente que não consegue ouvir, aí a pessoa acha que o problema é com ela, mas não tem nada disso. Daí vai colocar a frequência da iluminação, então 1000 Hz, segundo o doutor. Vamos ver o que dá, ó. Acho que não dá pra iluminar assim, né? Ninguém vai aguentar se iluminar desse jeito. Você realmente tá fazendo errado. Olha, a gente tem que fazer um vídeo falando sobre isso, né? Porque também eu achava que isso é bem legal. poderiam auxiliar algumas dessas frequências. Sim, mas porque realmente não tem nada a ver. As pessoas sentem incômodo, né? Muita gente pode sentir um incômodo e achar que, nossa, eu não nasci para me iluminar, mas não tem nada a ver. Na verdade tá tonta mesmo por causa dos unidos. Mas é mais ou menos isso. São cargas energéticas, são equivalências diferentes, então não tem nada de errado, assim. Mas igual eu falei, não são frequências para o ouvido, são frequências para o corpo, para a alma. Então ela passa, né, do físico. E para o físico, para você, a gente sabe, se é uma música de meditação pode te proporcionar um momento tranquilo, um momento a qual você pode se sentir amor, enfim, tá tudo certo. Não tem uma métrica, né? Não tem uma fórmula. Nenhuma pessoa é igual a outra, né? Em termos físicos e energéticos, às vezes também. Então, o que funciona para um não funciona para o outro. O que a gente fala você tem que achar o seu meio ali, o que você gosta, o que ressona mais com a sua pessoa, né? Mas não tem uma fórmula, não é que eu tenho que ouvir 528, eu tenho que ouvir. Não é bem assim. Pode falar. É interessante isso, porque já aconteceu, acredito que com vocês também, de colocarem música de meditação ou música do Age. E eu não sei de vocês, mas a mim me irritou. E eu via outras pessoas assim, nossa, todas felizes. E eu via assim, nossa, não é que o problema era comigo, mas não era a minha sintonia. Assim, aquilo não me trazia amor, mas para outras pessoas traziam, e tá tudo bem. Já outras músicas que me trazem paz e amor, muitas vezes não agradam
os ouvidos de outras pessoas, né? E, na verdade, o que interessa é você perceber o que você está sentindo, né? Se você sente bem, se aquilo te estimula uma coisa bacana para o que você quer, tá certo. Sim, sim. Como é o que eu falei, né? É ressonância. Então, o que ressona com você não é que quer dizer que você está vibrando daquele jeito, tá, não sei o quê, mas enfim, é apenas um encaixe, né? Um encaixe não necessariamente ele tem que ser igual ao que está se encaixando, mas às vezes o encaixe ele é apenas um complemento. Então, às vezes aquela música que você tanto gosta, que te faz sentir bem, é apenas um complemento, não que modela o seu ser, né? Mas é aquele toque que consegue te levar para um outro estágio mais agradável. Então, depende muito de pessoa por pessoa, né? E de energia para energia. Então, não tem uma forma. Acho que a gente tem que... É um processo de autoconhecimento. Então, procure... não taxe, né? Tipo, não tem uma forma. Então, não se preocupe se você não consegue ouvir uma música de meditação, uma música New Age. Tá tudo certo. Escute a música que te faz bem, que te deixa mais alegre, que te deixa mais tranquilo. Tá tudo certo. Muito bem. Agradecendo a presença de todos aqui na conferência. Temos perguntas da... Agora do Matt Moetti. Cris, falando em música, o álbum do Hélio vai voltar para Spotify. Não sabia que tinha saído? Pois é, nem eu sabia. Eu tenho que perguntar isso para ele, que eu olhei essa semana e falei, ué, o que aconteceu? Deve ter acontecido algum problema de direito autoral, porque músicas instrumentais geralmente pode acontecer isso, porque às vezes pode ter, não que ele copiou, mas pode ter trechos parecidos de outras músicas que já estão lá há muito tempo. Mas eu vou perguntar para ele, inclusive na Apple Music está lá ainda, mas eu não entendi o porquê. Tem que até perguntar para ver se ele recebeu algum e-mail, porque ele não deve ter nem visto, assim. Mas eu vou perguntar, tem que perguntar para ele por quê. E justo hoje ele não tá aqui conosco na conferência para falar, né? Eu percebi essa semana, né, no sentido domingo. E eu falei, ué, o ele que disse que estaria aqui. aconteceu? Sumiu. Mas pode ter sido alguma coisa desse tipo, assim. E aí, para colocar de novo, precisa de uma burocraciazinha. Tem que ver o porquê que foi, o porquê que aconteceu. Elizabeth Jain pergunta sobre os chakras da Terra. Estive lendo sobre isso, inclusive o chakra 6 não tem lugar certo, parece que agora está na Europa. Pois é, os chakras, eles não são um local fixo, né? O que eu sei de 2 chakras da Terra no momento atual. Um deles é o chakra sexual, que fica na África, e o chakra cardíaco no Brasil, por incrível que pareça. E por falar em África e o chakra sexual da Terra ficar na África, olha que curioso que acontece por lá, né? Não sei se é por causa disso, mas tem um caso curioso por lá, porque a África ela é o continente mais jovem do planeta na questão de idade média das pessoas. Acredito que pegando todos os africanos, a idade média é 18 anos. 18 anos, porque eles, além de não viverem muito tempo na maioria das aldeias, porque infelizmente em muitos lugares a expectativa de vida é bem reduzida comparada à nossa, eles ao mesmo tempo têm muitos filhos. Muitos e muitos e muitos filhos. Então a média da expectativa de vida é de 18 anos. Curioso, né? Curioso. Mas e também os demais chakras uma cultura musical muito rítmica, né? Bem, vamos dizer assim, o ritmo tem muito a ver com os chakras inferiores, né? Até quero procurar saber mais dos outros chakras, que realmente é bastante interessante, né? Porque quando a gente faz a meditação, tem meditações que a gente se conecta com os chakras, nossos chakras, e conecta os nossos chakras com os da Terra, né? E assim a gente vai fazendo a hierarquia cósmica, que nem tem a meditação da ponte de Hélio, né? A gente faz a conexão com os nossos chakras, a conexão com os chakras da Terra. A partir de então a gente faz a conexão com o Sol e com os seus chakras. E faz a conexão também com outras estrelas, né? Com a Alcione, com o Sol orbita.
E a constelação toda a gente vai fazendo, vai conectando todo o fractal, todo o galho da árvore até o centro da galáxia, né? Para fazer a energia conectar mesmo com a energia, né? Como se a gente tivesse desconectado, né? Porque se a gente tivesse conectado, a gente morria. Acredito eu, né? Que a gente só tudo se mantém como é por estar nessa conexão, né? Mas acredito que canalize um pouco mais devido à intenção, né? E devido à mentalização de todas essas conexões, porque aquela meditação ela é muito forte mesmo. Tem no canal, mas eu tive que tirá-la do ar porque as pessoas tinham múltiplas reações, né? Porque é uma energia forte que conecta, né? Então eu tirei do ar. Mas quem quiser acessar ainda tá lá no site do canal. Tem lá uma guia extras, onde tem todos os vídeos que eu precisei tirar do ar do canal por N motivos. Né? Até o Júpiter explode, né, Cris? Então é bastante Que interessante. experiência estranha. Fazer um vídeo, né, diz a Denise, com o fundo da rua Gonçalves de Carvalho, que disse ela que é aqui perto, uma das coisas mais bonitas do Brasil. Olha, não conheço a rua, mas vou pesquisar. Aqui perto tem uma rua bem bonita também, toda arborizada. Bento Gonçalves, em Erechim. Denise, conhece o Rio Grande? Adilson Paranhos. Cris, poderia falar um pouco das vibrações que as músicas clássicas nos transmitem? Cara, interessante esse ponto, porque a música clássica, ela realmente, para quem gosta, pode deixar a pessoa no estado espiritual muito elevado, porque... E eu vou contar um dado interessante, que, na verdade, a música mais tocada nas cidades astrais são músicas clássicas. Eu não sei se é porque a galera desencarnou há muito tempo e está lá tocando até hoje, mas, brincadeira à parte, é porque realmente a pessoa que se conecta com essa música, ela consegue um padrão mental, trazer a consciência, né? Tirar um pouco a mente, trazer um pouco mais a consciência e se conectar com o todo. Então, tem muita música maravilhosa. Eu cito uma aqui que eu gosto muito por causa da minha mãe, que é Clair de Lune, de Debussy, que é uma música incrível. É uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, assim. E né, Clair de Lune é o clarão da lua, então uma conexão muito cósmica, assim, e você consegue se conectar com a música. O Divaldo Franco, quando começou a psicografar, ele escutava bastante música clássica antes, ele só conseguia entrar em transe, vamos dizer, né, liberar o corpo escutando música clássica. Então, Tu sabe que a tia Silvana, Cris, ela foi proibida de ouvir música clássica. Porque ela é muito sensível. Porque ela é muito sensível, porque ela já tava muita sensibilidade, ela pega tudo que é energia, chega uma pessoa, ela sente tudo que aquela pessoa tá passando, tudo que aquela pessoa, né? Ela se sente mal até na frente das câmeras, assim, porque na frente das câmeras tem uma energia, né? A energia do público já tá na câmera quando a gente fala. E ela sente tudo aquilo, ela percebe muito, então ela foi num cara também, uma pessoa senciente, né? E disse pra ela não escutar música clássica, porque abre ainda mais os canais que ela disse que tem aberto aqui atrás, assim, ó. Ela disse que tudo cai naquele buraco dela. Tudo que tem cai naquele buraco. Vou contar uma coisa, acho que eu posso contar. Se eu parar de falar é porque eu não vou poder contar. Mas a música clássica, ela chegou no planeta Terra. Esses seres encarnaram aqui para justamente amenizar um pouco o clima da Europa, porque era um clima muito pesado, era um clima de barbárie muito grande, era muito nojento as barbáries que aconteciam. Então foi proporcionado esses seres virem para cá, encarnar e compor essas músicas que para justamente elevar a psicosfera um pouco daquele lugar. Então, Mozart, Bach, Debussy, eu tenho um nome de um compositor erudito que
Johann Christian Sibelius. Eu não gosto nem de falar Sibelius por causa Sibelius, disso. teu parente. A minha mãe me colocou, não, quem dera, é só uma homenagem que a minha mãe me presenteou com esse nome, mas inclusive Sibelius compôs a Marcha Fúnebre e outras músicas incríveis, e cara, é isso, esses seres vieram para cá para justamente elevar o padrão mental da galera, proporcionar um pouco, dar um pouco dar um toque superior no meio, né, de tanta barbárie. A gente está falando de Inquisição, encruzilha, nossa, cruzadas e várias outras coisas. Tava procurando aqui pra dizer pra vocês, mas não achei, não vou achar agora, outra hora eu acho, que 90 e poucos por cento das músicas clássicas do mundo são feitas por 4 autores. 90 e tantos por cento das músicas clássicas, que são aqueles Mozart, Beethoven e mais 2 que eu ia procurar ali pra ver. Chopin, Bach, Chopin, e Bach. Debussy. Isso. E que todas as músicas até hoje são recomposições das músicas deles, são as músicas deles, né? E que ainda centenas de músicas que eles fizeram já foram tanto esquecidas, ainda assim. Então, como tu disse, Cris, acredito que esses caras tiveram essa missão de trazer esta música. Sim, eu tive essa informação. E, na verdade, por isso que eu falei que é uma das músicas mais tocadas nas Cidades Astrais, porque para um compositor ou um musicista, né, a gente tem o Jordelei, a gente sabe o quanto é difícil você tocar música clássica, né? Não é para qualquer um, assim, tem que ter uma aptidão muito grande, mas faz muito bem, é uma música muito elevada, e em outras áreas a gente já teve, né, naquela série que o Papa trouxe para o canal, A Vida no Planeta Marte, fala um pouco da música, como a música é tocada. Por incrível que pareça, eu estava aí no dia que a gente gravou. É verdade. E justamente sobre a música. Quando a gente gravou o capítulo sobre a música no Planeta Marte. Incrível, gente, incrível. O Cris estava aqui em Santa Maria há aproximadamente 1 ano atrás. Ele chegou aqui e a gente estava nas tradicionais gravações dos capítulos da série A Vida no Planeta Marte. E daí o Cris estava aqui e disse: Cris, aproveita para fazer uma participação na série A Vida no Planeta Marte. E o capítulo que ele era justamente a música no Planeta Marte, né? Não tinha maior sincronicidade. E engraçado, só para fazer uma analogia, como lá a música ela é multissensorial, né, multidimensional, porque ela não é só som, ela é cheiro, ela é textura, ela é cor, ela é luz. Então, se você fazer uma analogia, se você pegar um código-fonte de um computador, assim, um cálculo, e transcrever aquilo, você vai ver um monte de 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, você não vai entender o que é. E a música clássica, na verdade, é justamente isso. Quando você pega uma partitura e vê aquele código, que você fala, putz, que partitura louca é essa, né? Você pega uma partitura de Mozart, né? É muito louco aquilo, as construções, e ele tirava isso da mente, ou seja, o poder de decodificação dele, mental, ele pegar uma música que é muito superior e trazer para o nosso mundo 3D, é muito louco, porque por isso que os instrumentos foram muito bem pensados no mundo 3D, por causa dos sopros, das cordas. Então, você transcrever aquilo que ele sentia em outros lugares para cá, né, e transcrever aquilo, você vê uma partitura, cara, é muito louco você reproduzir uma partitura. Quando eu entrei na aula de música e vi uma partitura, eu falei, cara, como é difícil música aqui no planeta. Mas é isso, é incrível a gente poder ver e fazer essa analogia de uma música multidimensional para simplesmente 3 dimensões, né? E aí você vê o trabalho que isso
isso tem para reproduzir essa ideia aqui, esse espírito aqui. Realmente, falando aqui da tia Silvana, que eu tinha dito que eu iria trazer ela aqui para a Conferência da Paz, a tia Silvana já voltou para o Tocantins. Né? Voltou, quando vi, ela já estava lá, inclusive. Teve que resolver não sei o quê. Mas eu vou convidar ela então para ela ser membro do canal. Eu quase desencarnei em Tocantins. Para ela ficar com nós no chat, né? Porque no chat ela fala tudo que ela quer, ela acompanha tudo. Então ela pode ficar conosco no chat, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que eu vou dar essa sugestão para ela. E eu ia falar também, né, que... bom, hoje para quem chegou agora, nós falamos sobre as músicas com frequências no YouTube, 440 Hz, 200, essa aí não tem, né? 326 Hz, 432 Hz, 528 Hz, 900... Não funciona nada disso. Não funciona nada disso nas músicas do YouTube. Né? Eu e o Cris falamos o porquê. Inclusive, nós testamos aqui com estas frequências com a câmera de cura quântica que tu trouxe quando tu veio para aplicar lá no Cali. E nos diversos testes que a gente fez com frequências realmente específicas, né? Com tons de frequências, porque como o Cris falou, né? A luz e o som são frequências diferentes, né? Quando se fala em 800 Hz de luz, é diferente de 800 Hz de som. Então, querer colocar som a 800 Hz é diferente. E também porque a pessoa escutando não é o corpo ressonando e ainda não vai passar pelo corpo as ondas da forma como deveriam ser passadas. Por isso que a câmera de cura quântica foi toda projetada para fazer com que essa vibração realmente tenha alguma efetividade em nós. Porém, ainda assim, se ela milímetros mal aplicada, a pessoa pode ter reações negativas. Como a gente viu no caso da Lauren, da Cláudia aqui, né? A Lauren quase morreu. Quase, né? Ficou mal com frequências que não estavam corretamente ajustadas, né? No alinhamento da câmera quântica. Então, não adianta fazer aquele vídeo foi bem rápido, mas depois ela ficou enjoada por depois, uns 30 minutos depois, ainda estava sentindo efeitos colaterais ainda. Ficou bem mal. Bom, gente, agora então, vamos dando continuidade. Aqui, ó. A nossa amiga é muito boa. Esta rua... ela é em Porto Alegre, né? Também gosto do Haroldo Dutra. A gente costuma, do jeito de falar do Pava, e estranha levar puxão de orelha de palestrante. A gente acostuma com... A Dilson disse gratidão por responder a pergunta, Cris. A Dilson, por falar nisso, essa camisa aqui, inclusive, então, pode ser tua. Se tu tinha uma igual e deu, porque essa aqui eu ganhei. Essa aqui era mas essa aqui era do meu primo. A maioria das minhas roupas foram todas doadas do meu primo pra mim. Porque ele comprava horrores de roupa, depois não gostava de nada, então eu ia lá, via o que eu queria e levava. Então, muitos tem que é deles, né? Muito bem. Então pode ser que, né, seja tua. Eu tinha uma camisa igual do Pava, isso aí. A Silvana falou até da roda de capoeira, ela pode entrar em transe. É verdade. Barbie Azevedo, Pava, uma vez você falou em um vídeo que estava trabalhando em um projeto no astral com um aparelho de comunicação entre os dois planos e que sonhei com algo parecido há algum tempo. Ela continua, pois ainda estava em desenvolvimento. Você tem alguma notícia nova sobre este equipamento? Olha, pouca notícia nova sobre esse equipamento, mas pode-se dizer que sim. Né? O que eu me lembro de ter falado em um vídeo, eu falei desse equipamento, mas eu pensei que tu tinha falado num primeiro momento de um equipamento musical, porque a gente estava falando de música. E uma vez um sonho onde me deu um relapso de lucidez, eu estava tocando um instrumento que parecia um violão, mas ele, em vez de ter 4 cordas de um violão, acho que tinha 6 ou mais, eu não sei quantas cordas tem um violão, acho que tem 4 ou 6, né? Mas ele era comprido, assim, preto e cheio de luzinha no meio. E eu tocava aquilo lá e fazia uns sons tão bonitos, umas músicas tão lindas. Assim, e eu sabia tocar aquilo lá. Eu tava fazendo aquilo que eu sabia fazer aquilo. Eu cheguei à conclusão que em algum lugar, em algum plano, eu sei tocar aquele instrumento, né? E isso eu digo, estendo para todos nós. A gente sabe fazer coisas incríveis por aí que a gente não tem ideia que a gente sabe fazer. Porque a gente tá com o véu do esquecimento, né? E muitas delas a gente sente inconscientemente saudade, né? Então é curioso. Mas esse objeto de comunicação entre os planos, ele está em desenvolvimento lento. Nós possivelmente teremos avanços quando aplicarmos a tecnologia, né, Cris, de aumento de movimento.
como nós fizemos aquele vídeo aqui no canal, falando sobre ver o plano espiritual, que saiu há, acho que 1 ou 2 semanas atrás, um vídeo sobre veremos o plano espiritual. Lá eu falo mais sobre como a gente pode utilizar aquele equipamento. Mas o que o mentor, acho que foi, eu não me lembro se foi o Ignacio que falou, ou o Lázaro, foi o Ignacio, ele disse que isso é possível e basta dizer, né, colocarmos estática em uma televisão na casa dos 600 Hz, né, e começarmos por aí, né, porque a estática é estática, e o plano espiritual, quando ele quer fazer alguma coisa, se ele quiser, ele faz qualquer televisão daqui, começar a tocar o que ele quiser. Se ele quiser, ele faz. Pra ele não é suspense, não é mistério, é a coisa mais simples do mundo, entende? Eles podem fazer o que quiserem. Acredito eu tenho essa convicção. Sim, com certeza. Então, mas se a gente quer nós ir a fundo, acredito que com essa estática em um aparelho, porque na estática do aparelho a gente vê tudo. Se você se concentrar na estática de uma imagem, uma frequência, a gente consegue ver tudo ali. A gente imagina uma bola de futebol, ela aparece. A gente imagina. Eu até já tive planos de trazer para o canal uma tela chiada dessas para dizer para as pessoas imaginarem lá o que elas quiserem. Só que as pessoas iam achar loucura, né? Imagina botar uma tela chiada e imaginem o que quiserem aí. Né? Mas eu posso imaginar a Monize e posso assim, ó, ver o contorno da Monize, inclusive em 3D. Dá para ser feito isso. Então a gente está aprimorando questões, vamos aprimorar questões nesta área sim, misturado com espécies de vapores e misturadas com espécies de aquela câmera que amplia os movimentos. Então acreditamos extrair resultados daí, mas isso só para quando a vinda do Cris para cá. Então por isso que a gente está, esse projeto está um pouquinho lento, mas eu acho que um dia a gente chega a um aparelho que a gente possa tirar uma comunicação. Aliás, já existe, né, de formas laboriosas, já tem como fazer isso. Que é, por exemplo, assim, deixar, por exemplo, um gravador gravando em uma sala, em um local. Deixar o gravador gravando por horas, horas e horas e depois ver se tem uma mensagem. Isso funciona, tem gente no YouTube que faz isso, né? A transcomunicação. Tem gente que deixa um rádio gravando e vai lá ver, né? E tem mensagens e botam as mensagens nos sites lá para serem vistos. Mas a gente quer um equipamento que dê mais proximidade, né? Que a pessoa possa ter uma comunicação literal, como se fosse um telefone, né? Alô, é o plano espiritual, né? Algo assim, mas mais ainda, né? Porque a gente é usado, a gente quer ver, então a gente está desenvolvendo esses trabalhos ainda. Seguindo aqui nos comentários, a tia Silvana nesse sonho, pois ainda estava em desenvolvimento. O Moonlight de Beethoven no nosso lar, né? É inacreditável aquela música. É fabulosa mesmo. O Adilson disse: Pava, para praticar projeções astrais, você indica o silêncio total ou uma música de fundo? Eu indicaria o silêncio total. Porque na verdade, o silêncio total não. Porque a gente vai ter um barulhinho dentro da nossa cabeça. Pelo menos comigo é assim. Mas é silêncio total, né? É o barulho que vem de dentro da nossa cabeça. A gente pode também se concentrar naquele som que tem dentro da nossa cabeça, a fazer ele crescer, né? Fazer ele Eu consigo algumas vezes concentrando nesse barulhinho da pineal, fazendo ele crescer. Mas no silêncio. Essa é a forma que eu recomendo. Então, mas música não sei se atrapalha, no meu caso atrapalha. Eu não gosto nem de meditar com música, né? A não sei que seja no início para começar, mas na hora mesmo da meditação até prefiro sem. Mas isso é agora. Em outras épocas já fiz com música também, né? Em algum momento vamos começar a lembrar de vidas passadas, não aqui na Terra. Na Terra não, e nem depois que desencarnar. Isso só depois de passes magnéticos e equipamentos magnéticos em laboratórios do extrafísico, certo? Mas isso muito bem orientados, porque a gente às vezes vai precisar realizar certas tarefas lá no plano extrafísico, onde a gente vai precisar falar outros idiomas. E se, por exemplo, a gente já viveu na China, a gente sabe falar o chinês.
Então, através de passos magnéticos, libera o idioma chinês em nós. A gente pode operar em trabalhos que são realizados na China, que demandam 70% do trabalho espiritual do planeta é na China, né? É na Ásia, né? E no idiomas chineses. Então, isso seria muito útil. E, por exemplo, habilidades que nós temos, né? A gente sabe operar um equipamento que existe em tal lugar. A gente sabe operar um negócio, porque a gente já teve vidas lá. Né? A gente sabe andar a cavalo. A gente sabe fazer... A gente sabe operar uma nave. A gente sabe... Essas coisas podem ser liberadas. Agora, memórias de que a gente fez é mais complicado. Porque uma que a gente tem que estar pronto, né? A gente sabe. Pra saber que a gente matou alguém em algum momento, né? A gente não ia ficar nada bem. Então ia ter que ter quando a gente só tivermos apto, quando a gente tiver condições de ter as memórias, a gente volta a ter as memórias. E muitas vezes a gente nem vai querer muito ter as memórias, porque memórias são memórias. É a mesma coisa que vasculhar o passado. E, por exemplo, assim, tem vezes que não é nada bom saber o passado. Mas, porque o que importa são as transformações, né, que o tempo fez e que as coisas fizeram em nós. E daí essa a gente leva, por mais que a gente não lembre. Então, vai demorar muito pra gente ver o passado. Eu conheci o caso de uma pessoa que depois de, acho que 30 ou 40 anos depois de desencarnar, trabalhando no extrafísico, ela reaviu 300 anos de memória. Né? 300 ou 300 e poucos anos, que foi o período, acho que de 2 encarnações, alguma coisa assim. E integrais. Então, por ela realmente ter consciência e não ficar mal ou ruim por isso, e pelo contrário, né? Passar a ter muitas habilidades, muitos conhecimentos, o dobro, quem sabe, né? Quem sabe temos dons musicais escondidos no extrafísico, com certeza. Com certeza. Porque uma das coisas que as pessoas mais fazem é tocar instrumentos, né? Principalmente nos povos antigos. Então, com certeza a gente tem coisas musicais escondidas, não só musicais, mas de todas as áreas, principalmente da área que a gente gosta. Principalmente porque a gente não gosta por acaso, né? Se você gosta de tocar música, coisa e tal, pode ter certeza que não começou aqui. Né? Porque assemelhava a uma calculadora e não... Ah, olha. Eu não sei, mas foi muito curioso o sonho. Curioso. Porque pode se assemelhar a uma calculadora. Interessante. Tem vários instrumentos. Aqui também já está começando a ter uns instrumentos bem diferentes, bem alternativos, assim, de misturar luz com som, né? Inclusive tem, né? Você pode tocar laser desde 85, mais ou menos. Jean-Michel Jarre, acho que é Jean-Michel Jarre, ele tocava com laser, né? Você põe a mão no laser, cada laser tinha um tom e tocava. Tem muita coisa que ainda vai chegar aqui. A gente não pode esquecer que ainda a gente está no mundo 3D, então algumas coisas não vão funcionar muito bem, já tem que ser adaptada aqui. Mas está tudo certo. Tem uma coisa interessante que a gente estava falando de música clássica, que a Monize está aqui, ela é bailarina, então ela pode falar com mais propriedade, porque a música clássica, o bailarino, ele dança música clássica, né? E é uma dança tão bonita e tão, pelo menos para mim, assim, então eu não consigo ver o balé sem tirar a música clássica, né? E porque os movimentos são tão bonitos, né? São tão precisos, assim, é como se você vê a partitura e vê um balé, assim, é bem interessante a simetria, assim, dos códigos, né? Mas quem Tem sou um eu para falar? casamento, né? É um casamento, é muito interessante, assim. Eu sempre, igual eu falei, quando eu sempre gostei de ver pessoas dançando balé por causa disso, porque na verdade, quando eu conheci Monize aqui, né, a primeira brincadeira que eu fiz, você é uma surfista de ondas, mas de ondas sonoras, porque eu sempre enxerguei a bailarina surfando mesmo nas ondas sonoras, e é muito preciso, sabe? É muito legal, mas quem sou eu para falar?
tu sabe, Cris, que acho que foi a tia Silvana que me falou que, por exemplo, os egípcios, eles dançavam, faziam festivais e tinham danças, né? Tudo mais, mas ela disse que aquelas danças eram como se fossem gatilhos mentais, por exemplo, que quando a gente dança, a gente ativa regiões do cérebro onde a gente consegue despertar energias, consegue fazer diversos tipos de coisa, memórias, um monte de coisa, através de movimentos corporais. Sim. Eu tenho muito pouca informação para trazer, né? É isso que eu me lembro que ela me contou. É que aquelas danças, aqueles festivais onde eles dançavam e faziam, era mais do que simplesmente danças, né? Era danças, mas quando a gente dança, a gente está em contato com o movimento do universo, né? Porque o universo se move, o universo vai, o universo vem, e a gente entra nesse contato mais forte e o universo também está dentro de nós, né? A gente consegue acessar regiões nossas e ter contatos internos através de movimentos. Eu acredito totalmente nisso, né? Sim, além de trabalhar os próprios chakras, assim, ou mesmo, vamos dizer assim, trabalhar, vamos dizer, curar coisas dentro da gente também. Só que, infelizmente, isso não é assim consciente ainda, né? Não é uma coisa que ainda chegou aqui, mas sim, tem uma ligação muito forte, assim, movimento tanto com o universo quanto com as curas, assim, porque, enfim, tudo é energia, né? Então tudo tem acesso e tudo está ligado, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para você, Moniz. A relação do pé da bailarina com o estado alterado de consciência que ela fica quando ela dança, tipo uma superação de dor, assim, isso procede ou é coisa... Porque eu sempre fiz esse link, assim, porque eu falei, tipo, que a bailarina, ela dança na ponta dos pés, é lógico que não é bem nas pontas, mas enfim, deve ser bem incômodo, e para ela ter aquela leveza, para que ela transmita aquela leveza, mesmo às vezes sentindo dor, porque eu suponho que algumas sentem, mas tem alguma coisa a ver, assim? Olha, sim, assim como também acontece de você dançar consciente da dor, mas aquilo é você separar. Transcende, né? Você transcender. Mas eu vou contar um caso meu. Eu tenho um dedo quebrado no pé, deslocado, na verdade. E que eu não senti nada, eu só descobri um dia que eu olhei e vi que ele deslocava. Mas foi por causa de... Eu tenho certeza, foi dançando. Eu não senti. Ele deslocou, ele não dói pra mim, mas um dia eu descobri que ele saiu do lugar, assim. E foi justamente na dança, porque realmente você entra tanto ali naquele momento, além do corpo estar aquecido, tudo, né? Mas realmente, você dá uma transcendida bastante. Assim. Porque assistindo o balé, sempre as pessoas perguntavam, eu nunca comentei isso com ninguém, mas sempre eu ouvi comentários, não, como que ela consegue ficar na ponta do pé, de passar horas dançando ali, sem sentir dor e transmitir essa leveza, e para mim era tão fácil, pô, ela não tá ali, né, cara, ela tá no meio existem tudo. Dois momentos, né, porque tem um momento que você, assim, tô falando assim, existem dois momentos, porque tem tanto você de transcender e você não sentir nada, porque você, na hora que você não tá no palco, é completamente diferente, assim, é outro mundo. Tanto que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e antes, assim, na coxia, eu tremia que nem vara verde. Na hora que eu entrava, acabou. Então, sempre foi desse jeito. E também tem um momento que você tá sentindo tudo, porque você tá muito atenta, aliás, deve estar muito, muito presente, né? Tem que estar muito presente. E aí você tá consciente de tudo. Então, tá consciente se alguma coisa tá errada, se o joelho tá errado, se você tem que dançar com um coleguinha, então tem que estar no tempo. E é muita coisa acontecendo. Então, é um todo, assim. Muito bacana. Como a execução da música clássica, né? Tipo, você tem que prestar atenção em várias coisas. Tocar piano, você tem 3 pedais, 2 mãos, as teclas brancas, as pretas, as harmônicas, é muita coisa mesmo. Interessante essa união, o que a música clássica proporciona, tanto executando, dançando. E na verdade, assim, o bom bailarino é isso, né? Lógico que você vai com o tempo adquirindo, né? Mas justamente, vamos dizer, 360 graus, assim, ligado, total, na hora que você entra no palco. Você tem que estar, assim, você vai trabalhando isso. Legal.
Denise do Vale diz assim, já perceberam que Haroldo e Mônica de Medeiros falam de um jeito que a gente se sente um criminoso? Eu acho que eles dão puxões de orelha, né? Acho que algumas pessoas precisam também desses puxões de orelha, como diz a Barbie. Né? E para que realmente algumas pessoas para se tocarem, né? Isso tem que ser assim, tem que ser para se tocar mesmo, que dá um choque talvez, realmente, né? Para fazer perceber, quem sabe, né? Não tenham percebido ainda, então acho que acho que é necessário, acho que faz parte disso tudo. Mas claro, também é muito bom falar, né, das partes positivas, porque é o que estimula, né? É o que dá o ânimo. Tem que falar das partes positivas também. Mas, Pava, não sei se você já percebeu, eu sinto que cada pessoa, ela tá trabalhando um momento, vamos dizer assim, um grupo, um momento. Tanto que as pessoas vão mudando, assim, você, de repente, aquela pessoa ali, nossa, verdade. ela serve muito para você, aí daqui a pouco, assim, eu não aguento mais isso aqui, não. Deixa eu pegar uma verdade. pessoa mais tranquilona, e você vai mudando, é muito legal. Vai trabalhando várias percepções. Assim. Tem momentos, né? Tem momentos. Realmente. Eu vejo a palestra, sinto um lixo. Ai, Denise, não. Vamos ver aqui. Muita arrogância, às vezes, na minha opinião. A doutora Mônica Medeiros falou que não estamos aptos para regeneração, etc. Vamos ver. Agradeço, Flaviano Reis. Também gosto dela, se formou na minha cidade. Curioso, não está assim. Tem outra falando humano comum. Somos família humana, por isso amo este canal. Que legal, Manu. Todo mundo sabe seu valor, mas não se coloca superior a ninguém. Isso que tu falou, Monize, foi uma das coisas que eu penso, assim, porque as pessoas... uma hora enjoam de um conteúdo, querem saber de outra coisa, querem explorar outro lado, né? E vão indo para outros lados. Por isso que eu tento abrir o canal o máximo possível para todos os tipos de assunto. Né? A gente fala da África, a gente fala de quantos livros surgiram hoje no mundo, a gente fala de outros países, a gente fala de espiritualidade, a gente fala dos astrais, a gente fala das cavernas do astral, a gente fala dos planos superiores, a gente fala dos mestres ascensos, a gente tenta falar do máximo possível, né? Pra que as pessoas encontrem coisas novas e diferentes, né? Porque se ficar falando as mesmas coisas sempre, né? O primeiro a enjoar sou eu. Então não dá. Mas isso porque você tem essa característica. Porque também, se você quisesse falar só de um assunto, tava tudo bem. Não teria problema. É que você é uma pessoa que gosta de expandir. Isso é verdade, é verdade. Eu não... Imagina, são 1.700 vídeos, se eu falasse todos iguais, eu só todo dia postava o mesmo. O YouTube só não mudava deixa... a camisa, né? O YouTube não deixa postar. Regravado podia. Regravar 1.700 vezes o mesmo vídeo, ó. Que coisa séria. Vamos ver aqui. Entendido nisso. Tem coisa que a gente... tem uma coisa do subconsciente aqui, né? Vamos ver se eu acho. Falando sobre o subconsciente e inconsciente. Quais as melhores formas de investigar e de se mudar estas questões? Eu acredito, Mati, que é com os momentos que a gente nos limita. Os momentos que a gente se limita. Né? Por exemplo, os momentos que a gente quer fazer algo que a gente gosta. No momento que a gente quer fazer algo porque a gente precisa e não faz. Entende? Por exemplo, eu me programei, por exemplo, para fazer esteira todos os dias, né? Mas daí, chega na hora, eu invento outra coisa para fazer, eu faço outra coisa, né? Não, tudo bem isso acontecer um dia, né? Mas daí no outro também, né? Mas hoje, daí na outra semana, o que eu tinha me programado para fazer todos os dias, eu podia, o tempo tava lá. Mas 3 vezes na semana eu já não deixei por isso, deixei por aquilo. Então tem alguma coisa ali que está impedindo, né? O que está impedindo, será? Será que é porque a gente não quer fazer, né? E está se obrigando a fazer? Pode ser, né? Ou será que a gente será que a gente não quer o resultado? Porque tem pessoas que, por exemplo, não querem emagrecer inconscientemente, né? Tem pessoas que inconscientemente não querem se sentir, não querem estar em forma, algo do tipo. Tem gente que não quer se sentir bem inconscientemente, porque se sentindo bem pode remeter a alguma coisa. Então a gente pode começar a explorar aí, né? Quando a gente chega numa situação que a gente tem um problema, que a gente tem que a gente não consegue resolver, ou que a gente tem uma preocupação, que a gente tem um medo,
que a gente tem um estresse, que a gente tem uma ansiedade em alguma questão, são pontinhos que já podem ser marcados como buscar ali porquê daquilo, né? Que a gente vai dar em crenças, a gente vai dar em momentos do passado onde a nossa mente ainda está e que precisam ser resolvidos, né? Que precisam dar continuidade. Por exemplo, a gente pode ter visto algo, ter presenciado algo, ter acontecido algo com a gente na infância ou até mesmo na adolescência ou outros momentos que a gente passou a interpretar aquilo daquela forma e sempre que aquilo acontece, a gente, por mais que não saiba, mas remete àquela mesma sensação, remete àquela mesma questão, né? Como no caso da melancia com a Monize, não é? Melancia, já agora uma nova, melancia. Tu contou pro pessoal da tua história com abacate, né? Abacate, é. É Eu contei abacate? aqui, não foi? Acertei dessa vez, então, olha. É. Depois da melancia. E olha que eu quis falar errado de propósito. Eu acertei, porque acho que eu já falei todas as frutas. Rolou até uma jaca no outro dia. Rolou. Até uma jaca. Mogango, tudo. Mogango. Então, eu acho que é assim, por exemplo, a visão que a gente tem do que é a vida, né? A nossa visão sobre o que é a vida diz muito, 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 muito de nós e das nossas crenças, né? Diz muito. A visão que a gente tem de Deus diz muito de nós, né? Por exemplo, o que é Deus, né? Porque se a gente for ver até mesmo com a tabela aqui do Dr. Hawkins, ainda bem que eu organizei meus arquivos e eu posso chegar nessa tabela rapidíssimo. Tá aqui, vou colocar na tela para vocês. Segundo essa tabela aqui, ó, do Hawkins, ó. Dar zoom. Ó, a visão de Deus ali, ó. Deus é amoroso. É uma alta frequência, né? É consciência de amor, né? A pessoa tem emoções de reverência, a visão de vida benigna, né? Está em tem processos de revelação nestas crenças e neste padrão de vibração, né? Se a gente tem a ideia de que Deus é rancoroso, né? Ou negador, a gente vive em processo de escravização, né? A gente vive em desapontamento e tem emoções de desejo, muitos, né? E, por exemplo, se a gente tem a visão que Deus é vingativo, então a gente vive em destruição, em infortúnios, em ofensas e nesses antros, né? Então tem bastante significado essas nossas crenças de coisas do tipo assim, né? O que a gente pensa, para que é a vida, né? Para que serve o universo, né? O que é o quanto que eu tenho direito de participar desse mundo, né? São perguntas que mexem profundamente com o nosso sistema de crenças, né? O quanto que eu me acho valoroso para a sociedade, o quanto que eu acho que a sociedade me dá valor. São perguntas que são muito importantes para a gente dar com as principais crenças, né? Acho que a gente tem que fazer uma lista. Acho que eu vou fazer uma lista de perguntas, né? Para dar de frente com crenças. Vai dar um belo vídeo, isso eu tenho que anotar aqui, ó. Legal. Depois eu esqueço. Com crenças. Está. Bem, gente, o que eu tenho anotado de vídeo pra fazer, acho que ainda tem um mês na manga de vídeo pra fazer. Então, tá legal. bom. Deixa eu quer ver? Olha aqui o que tem aqui pra fazer. Como preparar o ambiente para uma meditação? Deixa eu... Os dedos e os planetas na astrologia. Google escuta tudo. Missão quântica. Meditar por 1 hora, a rotina de Hélio, né? Meditar por 1 hora por dia. Vídeo rápido, ponto da pérola. Ah, sim. Motivos do véu do esquecer. Isso aqui eu já posso deletar que eu já fiz. Sobre os espíritos que tomam as ruas nas noites das cidades, né? Porque de noite enche de espíritos as ruas. Esse aqui eu tô dando um tempo, porque eu já falei bastante das furnas, então dá um tempinho mais. Né? Minha origem cósmica, esse eu tenho que falar também, tem que fazer um vídeo, né? A África é o continente mais jovem, esse vai vir em breve. 5 livros que li em 2019, esse aqui é mais pro final do ano. Não deixem seus filhos assistirem o Fantástico. Tem outro que é... cadê? Esse eu não vou falar, que vocês vão ficar de cara comigo. Inclusive, eu tô pensando se eu vou realmente... Fale! Eu não fale. Eu tô pensando se eu vou botar esse título, né? Como é que é?
Vou chegar nele, peraí. Os títulos são os mais legais. Não, o título é... como é que é? Anitta, Agente das Trevas. Algo assim, né? Tava anotado aqui, mas acho que eu apaguei por desistir. Aqui, ó. Anitta, Instrumento das Trevas. Né? Eu falei que ia ficar de cara comigo, né? Mas o que eu posso fazer? Né? Pode ser que ela não saiba tá muito, errado, mas... não. Pode ser que ela Mas não errado você não tá. Viu só? Ai. Daí tem mais coisas aqui, né? Previsões estão se tornando realidade. Só que daí eu vou esperar a Anitta lançar um novo álbum pra fazer isso, né? Pra pegar carona. Daí tem aqui, ó. Somos a geração que viverá 150 anos. A próxima geração viverá 150 anos. Nós vamos descobrir o porquê. Meditação de emergência, essa aqui também tá entupida pra sair. Os verdadeiros objetivos do mal. Vocês sabem qual que é os verdadeiros objetivos do mal? E o que o plano da Selva mais tenta arquitetar na nossa sociedade, além, claro, né, de liberar certas coisas, pessoas e substâncias para o convívio social. Além disso, também um dos principais objetivos dele é o aborto ser legalizado. É um dos principais objetivos. Porque assim, enfim, acontecem centenas de coisas que beneficiam as faltas de respondência. Tem essa palavra? Não. Permite um monte de coisa. Né? A gente vai entrar mais em detalhes nos vídeos. Enfim, um portal energético sufocado pelo Halloween. Esse já foi. Um exercício para esvaziar a mente. Esse é muito legal. Por que os pensamentos negativos voltam? Isso, inclusive, eu falei hoje na Meditação Mundial. Na Meditação Mundial não Pava Responde, mas vale a pena fazer um vídeo só sobre ele. Muito bem, estamos nos aproximando do final da nossa conferência. Vamos ver se acha alguma pergunta aqui. É verdade, sobre os pastores da igreja fazem um show e o pessoal adora. Gosta das comunicações firmes e diretas, mas sem agressividade. Para alterarmos nossa realidade, precisamos de 100% direcionados para energias, pensamentos elevados. É verdade, está naqueles níveis mais altos da mente lá, né? Realmente, quanto mais se manter lá, mais tudo vai engrenando. Por favor, põe novamente a tabela, eu não consegui printar. Ah, certo. Essa tabela tá lá no vídeo de hoje, do Pava Responde de hoje, tá lá a tabela por minutos e minutos na tela, mas eu coloco aqui pra ti, ó. Vamos colocar aqui. Grande. Certo? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Vídeo sobre a sua história e a do Hélio. E o vídeo sobre a minha história do Hélio. Essa eu vou fazer também. Vou contar tudo, inclusive todas as vezes que eu fui expulso de 3 escolas e por quê. Né? A Anitta Poderosa. Essa mesmo. Vamos ver. Paula, já ouviu falar do Clube dos 27? Não, são artistas... os artistas famosos que morreram aos 27. Sim. Eu já passei desse risco, não corro mais. Vamos ver, Pava, quando vai sair com a expansão dos povos xamânicos no curso expansivo de espiritualidade? Puxe as orelhas do Hélio. Porque ele disse que ia gravar, nunca mais, né? Mas agora que a gente já regravou todo o curso de Cristais segunda edição, ele não tem mais desculpa. Vamos ver aqui. Acredito no conteúdo mesmo que não faz sentido pra mim. Porque com certeza absoluta, só um dia mesmo que a gente mesmo canalizar. Não, eu acredito realmente na Sheiliana. Como estavam falando aqui, né? Que poderia não acreditar. Eu realmente acredito, por causa de tudo o que ela fala. Eu sinto que a Anitta será a próxima a morrer. Ela fará 27 no ano que vem. Olha. Muito bem. Fica gravado, certo, gente? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Lembrem-se de trazerem perguntas para nós. Certo? Trazerem perguntas. Lembre-se também dos outros vídeos para membros. Eu quero ver com o Christopher Hatzbeck onde ele está. Eu acho que eu irei substituir o Christopher Hatzbeck como palestrante mensal para membros. E trarei a Claudionica Radionica, certo? Porque o Christopher Hatzbach, ele se mudou para o Rio de Janeiro, certo? Por isso ele está em processo de mudanças, ele andou atrasando até mesmo os atendimentos com o Teta Healing. Então,
eu acredito que ou serão os dois, né? Mas eu trarei a Claudionica Radiônica. E então eu quero agradecer a presença de todos os membros que estiveram aqui conosco. Quero agradecer também a presença dos membros de vídeo, o Cris e a Monize. Cris, muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço sempre. Uma honra poder passar esses momentos com vocês. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Uma ótima semana a todos. E vamos fazer o vídeo falando sobre as frequências de hertz pro canal. Sim, só falar. Eu tenho muita coisa nova para poder falar. Eu tô até vendo o título, é o fim dos hertz. Algo assim. Boa. Ai, gente, que coisa, né? Mas eu não sei qual será, vai ser mais ou menos assim. Monize, boa noite. Boa noite a todos, uma ótima semana, muita luz. Vai ter o vídeo dos pensamentos que se repete, Denise. Boa noite, Monize. Muita luz, muita paz, muita dança. Tu dança, né? Sim. Que bom. Muita arte. Não desarte, arte, hein? Então, fiquem muito bem, gente. Boa noite para todos. Sonhem com os anjos. Tenham uma maravilhosa semana. Um grande abraço e até mais.